Então, queridos confrades, comunidades, depois de um tempo de experiência, de pesquisa no meu tema do meu doutorado, eu gostaria hoje de partilhar com vocês um pouco dessa pesquisa, do tema, do meu estudo durante 4 anos. Eu realizei esse estudo na PUC do Paraná. O meu orientador foi o professor Dr. José Luiz Dietrich, nessa tese que o tema Só Yahvé é Deus. O surgimento do monoteísmo israelita no contexto da resistência dos judaítas exilados na Babilônia, a partir de Isaías, de um texto de Isaías 44, 24, 45, 25. Então, vou partilhar com vocês um breve resumo do que foi essa pesquisa, do que foi esse estudo, e como eu também estou muito agradecido à Congregação do Verbo Divino, os confrades, as pessoas que me apoiaram ao longo desse tempo de estudo. Qual foi a minha primeira motivação para estudar esse tema? Muitas vezes eu li e reli o texto do Deutero de Isaías, segundo Isaías, e o que me chamava sempre a atenção era essa constante repetição de que somente Yahvé é Deus e nada e ninguém e nenhum outro Deus além dele. Então essa foi a minha primeira motivação. Por que essas constantes afirmações de que Yahvé é o único Deus? A minha hipótese é de que havia uma forte opressão do Império Babilônico do ponto de vista religioso, social, político. Então os exilados chegaram à conclusão de que a força, o resgate, a resistência estava em Yahvé como único Deus. O nosso estudo, a nossa pesquisa apontou de que os exilados que foram levados na segunda deportação para a Babilônia foram os que mais sofreram. Então eles chegaram a essa conclusão de que não haveria necessidade de acreditar e de crer, na verdade, de que os deuses poderiam salvar. Então o nosso ponto de partida é de que essas divindades reforçavam cada vez mais no contexto da Babilônia o poder do Império Babilônico. E é daí que nasce então essa esperança, é daí que nasce também essa afirmação monoteísta de que Yahvé é o único Deus. Então no texto de 44, 24, 45, 25, nós temos, claro, alguns termos em hebraico, né? E o termo que eu gostaria de dizer e de focalizar é Goel. Goel era como o parente próximo que, diante do sofrimento do seu irmão, é aquele que resgata, é aquele que paga um preço para ver a liberdade do seu irmão. E esse termo Goel é aplicado a Yahvé, como também o verbo formar, o verbo criar, o verbo formar, o verbo gerar, são verbos fortes de criação que estão também no meu texto e que reforçam essa afirmação de que Yahvé é o único Deus. Nós trabalhamos com muitos autores clássicos, né, do Deutero de Isaías. A nossa pesquisa também foi nessa direção, né, tanto para o tema do monoteísmo como para o tema do Deutero de Isaías. Então, na verdade, esse texto da minha pesquisa é um hino monoteísta dedicado a Yahvé. Por quê? Porque o Deutero de Isaías se aproxima muito também da linguagem dos salmos. Então, é uma forma de hino, de canto. E por isso que eu falei e repito que a força do verbo no particípio é um verbo que leva ao louvor. Eu te louvo, Yahvé, Senhor do céu e da terra, e é o verbo como aquele que cria, aquele que resgata, aquele que ama, aquele que protege o seu povo. Todo aquele é a força do verbo no canto e nos salmos. Para finalizar, gostaria de dizer da minha experiência desse estudo. E também dizer que sempre uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado é um momento em que nós nos encontramos
Muitas vezes queremos partilhar esse nosso estudo, mas é um estudo, muitas vezes também, que fazemos de forma solitária. Mas que também, quando chegamos à conclusão desse estudo, nos dá sempre uma alegria muito grande. Então, também agora, uma nova missão que está também se aproximando. Então, logo nesse final de semana, dia de 18, 17 e 18, agora, final de semana. Então, eu já estou indo para a nova missão, em Neme. Desejo a todos os confrades, as comunidades, aqui também a Verbo Filmes, por esse espaço, todo o nosso trabalho, toda a nossa missão, e que Santo Arnaldo e São José Freinado de Médici sempre nos acompanhem. Muito obrigado a todos.